do sertão ao mar, da nascente ao deságue. O Rio São Francisco se transforma por cada lugar que passa e transforma a vida de quem passa por ele. Suas águas se renovam por toda a sua trajetória e ele cresce um pouco mais em cada encontro do seu curso. O velho Chico conta a nossa história. E assim, inspirados e motivados pelas mudanças, decidimos evoluir mais uma vez. Agora, a Faculdade 7 de Setembro é o Centro Universitário do Rio São Francisco. Ou melhor, a Unirios. Um lugar preparado para você que está sempre em transformação. Unirios. Nosso futuro começa agora. Olá, muito boa noite a todos e a todas. Eu sou Renata Cortez, queria dar as boas-vindas a todos e todas que estão aqui nos acompanhando nesta noite, na abertura da segunda jornada de advocacia extrajudicial. Eu sou coordenadora do curso de especialização em advocacia extrajudicial e a JUF Unirios. E essa semana teremos grandes nomes, grandes convidados, tratando aqui de temas de extrema relevância relacionados ao extrajudicial. E, para a abertura do nosso evento, contamos com a participação de um grande amigo, de um grande processualista, mas, acima de tudo, um grande entendedor dessa matéria, desse relacionamento entre direito e tecnologia. Professor Luiz Vale, vou fazer aqui a breve apresentação do currículo dele, professor Luiz Manuel Borges do Vale, que é procurador do Estado de Alagoas, foi nomeado procurador federal, ex-advogado da Petrobras, presidente da Comissão de Inteligência Artificial aplicada à Advocacia Pública, mestre em Direito Processual pela Universidade Federal de Alagoas, especialista pela Ohio University, professor de Direito Processual Civil na pós-graduação da Escola Superior da Magistratura de Alagoas, também da UERJ, membro da International Association of Privacy Professionals, IAPP, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBDP, e da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo, a nossa querida ANEP. E o professor Luiz Vale, hoje, vai conversar conosco sobre o tema da LGPD. A LGPD aplicada ao ambiente extrajudicial. São muitas as dúvidas a respeito da aplicação da LGPD nos mais diversos setores. Recentemente, eu até comentei com o Luiz Vale antes do evento, que nós tivemos um episódio específico relacionado a cartórios, envolvendo aí uma figura política, que suscitou também debates sobre como se dá a incidência da LGPD no ambiente dos cartórios, no ambiente das serventias extrajudiciais, já que nós estamos, não é, Luiz, vinculados ainda por força de lei à publicidade. Nós temos, praticamos atos notariais e registrais que são, em regra, públicos, salvo algumas exceções em que a própria lei restringe essa publicidade. Via de regra, se você faz uma escritura pública, se você faz uma procuração pública, esses dados, qualquer pessoa que chegue na serventia e solicite uma certidão, esses dados serão fornecidos. Porém, é preciso observar que esses documentos contêm dados pessoais, contém endereço, contém identidade, CPF, dados bancários, enfim. Então, é preciso entender como se dá, especialmente, e aí aqui eu já chamo a atenção para esse tema, como se dá a incidência efetivamente da LGPD em relação a essas áreas
como a dos cartórios, em que há uma outra lei que traz a regra da publicidade como conciliar, né? Lógico que há outras questões atinentes ao extrajudicial, que certamente o professor Luiz Vale vai aqui abordar. Eu queria, mais uma vez, dar as boas-vindas a todos e a todas, queria pedir desculpas em razão de que eu fui acometida pela Covid, né? Então estou aqui adoentada, mas não deixaria de jeito nenhum, de maneira alguma, de vir fazer a abertura do evento, de cumprimentar o meu amigo Luiz Vale, de cumprimentar todos e todas que aqui estão participando conosco. Mas vou deixar o professor Luiz Vale à vontade, ele certamente dará uma brilhante palestra aqui para vocês, esclarecendo muitas dúvidas. Não deixem de participar pelo chat. Lembrando que esse evento é um evento que tem por principal escopo, por principal finalidade, divulgar o lançamento da nossa próxima turma da pós-graduação em Advocacia Extrajudicial e a JUF Unirios. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer questionamento que desejem fazer, podem nos procurar. Já vou aqui deixar o meu contato nas redes sociais, para quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser saber alguma informação a mais sobre o nosso curso, que é um curso virtual, lá no Instagram, o meu Instagram é o @RenataCortezCPC, @RenataCortezCPC. Então, nesse momento, Luiz, está aberto o nosso evento, fique à vontade, dê o seu show, porque você é fantástico, e eu tenho certeza que todos sairão daqui com bastante aprendizado a respeito de como conciliar a LGPD com a atividade da advocacia no ambiente extrajudicial. Um forte abraço, meu amigo, a casa é sua, fique à vontade. Minha amiga, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Antes de tudo, te desejo toda a saúde do mundo, que você se recupere o quanto antes, se restabeleça para estar conosco, para que possamos debater mais temas. Estou aqui em orações por todos. Tá? E agradeço o convite também para inaugurar nessa semana, que contará com a presença de inúmeros palestrantes de renome para discutir, né, várias temáticas relacionadas principalmente à advocacia extrajudicial. E eu tenho a responsabilidade de começar esse debate tratando da Lei Geral de Proteção de Dados e a sua influência no âmbito da advocacia extrajudicial. Irei abordar as questões relacionadas aos serviços notariais, particularmente no que diz respeito ao processo de adequação dos cartórios à LGPD, e espero que você possa, posteriormente, quando estiver mais tranquila, assistir para que a gente converse nos bastidores. Agradeço por estar nos assistindo e acho que, não sei se Renata vai trazer mais alguma informação, mas se não tiver algo mais, eu vou já iniciar o nosso debate. Renata, obrigado mais uma vez de coração e parabéns à Unirios e à JUF pela iniciativa deste brilhante evento. Não, amigo, eu não tenho nada mais a dizer, a não ser que, com certeza absoluta, eu vou assistir. Assim que eu estiver 100% recuperada, eu vou assistir, porque eu tenho total interesse nesse tema. Estou, como todos os demais colegas, extremamente preocupada em como fazer essa adequação, em como fazer essa adaptação. Então, certamente te ouvirei assim que eu estiver 100% recuperada. A casa é sua, meu amigo, pode começar, fique à vontade. Um abraço a você, abraço a todos. Obrigado, saúde para vocês, fiquem com Deus por aí. Obrigada. Pessoal, então vamos seguir, né? Vamos tratar aqui da Lei Geral de Proteção de Dados e os seus influxos no âmbito da advocacia extrajudicial. Antes de tudo, quero fazer um recorte com todos vocês para dizer o seguinte, que nós atualmente vivemos em uma sociedade de dados, né? As informações, elas são produzidas a todo instante com uma velocidade imensa e um volume que é praticamente imensurável. Nós temos a ideia, inclusive, de Big Data, né? Desse volume informacional amplo que hoje, inclusive, é processado através de inúmeras ferramentas tecnológicas que possibilitam até o direcionamento mais assertivo para a tomada de decisões, mas que também trazem, né, algumas preocupações em relação ao adequado tratamento desses dados e dessas informações. Portanto, no âmbito dessa sociedade de dados, que produz dados massivamente a todo dia, nós precisávamos efetivamente de um diploma normativo que viesse a regulamentar o uso adequado dos dados.
de tal sorte que nós tivemos, né, a edição da Lei 13.709 de 2018, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, diante dessa sociedade inspirada pela produção massiva de dados, ela vem e se descortina com uma exigência também de âmbito internacional, principalmente porque, a nível de interlocução com os outros países, o Brasil estava aquém, principalmente no âmbito das relações comerciais, no que dizia respeito à segurança informacional, ao adequado tratamento dos dados, até porque, né, esse referencial normativo, ele possibilita um ambiente mais seguro para que nós saibamos de forma efetiva como os dados serão utilizados, inclusive aqui trazendo o pano de fundo mercadológico, né, porque esse eventual monopólio dos dados pode gerar um monopólio mercadológico que influencia sobremaneira nas relações comerciais que são travadas, principalmente temos essa preocupação também. Por isso que a edição da Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem diante dessa exigência em âmbito internacional e da necessidade de não só de se tutelar os dados pessoais, mas também, né, de fazer frente a esse pano de fundo mercadológico que a Lei Geral de Proteção de Dados também tem esse caráter, esse viés de estimular a atividade econômica, principalmente através de um controle efetivo e sistemático da utilização desses dados. Como eu disse, nós vivemos em uma sociedade que aplica tecnologias disruptivas, né? Falando aqui, por exemplo, da inteligência artificial, que já vem, né, e já traz impactos diretos nas relações que são travadas dia após dia em todos os aspectos, não só no aspecto mercantil, né, mas em todas as relações que eventualmente são travadas, de forma que nós precisávamos de uma regulamentação precisa. E a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi inspirada, né, na Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, a chamada GDPR, né, e é a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia. Na Europa já se discute proteção de dados há muito tempo, né, principalmente diante das decisões paradigmáticas do Tribunal Constitucional alemão, e no Brasil nós estávamos aquém, mas passamos a editar e editamos esse diploma normativo que traz uma série de exigências e de parâmetros de conformação para a proteção desses dados. E a primeira informação que eu faço questão sempre de registrar é que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se dirige à proteção dos dados das pessoas naturais, das pessoas físicas, ok? De tal sorte que a LGPD, a Lei 13.709, ela não tem por objetivo guarnecer os dados referentes às pessoas jurídicas. Então, quando a gente fala em dado pessoal, estamos falando dos dados alusivos a uma pessoa física, tá? E a proteção desses dados, ela não está restrita ao ambiente, ao meio tecnológico. A Lei Geral de Proteção de Dados se preocupa com a proteção dos dados em um caráter amplo, não só os dados armazenados através de meios eletrônicos, mas também dados armazenados em ambiente físico, de tal sorte que muita gente pensa, né, que a LGPD está direcionada exclusivamente para o armazenamento de dados pessoais em meios eletrônicos, quando, na verdade, ela também se aplica a registros, a assentamentos que estejam, né, estabelecidos em ambientes físicos, ok, pessoal? Então, esse é um ponto muito importante. Como eu disse, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem um caráter transversal, porque ela toca e influencia diretamente inúmeras disciplinas. Principalmente aqui, eu quero trazer o aporte constitucional, porque recentemente, não sei se vocês acompanharam, o Supremo Tribunal Federal, analisando a medida provisória 954, a constitucionalidade da medida provisória 954, que possibilitava o intercâmbio de dados, né, entre as sociedades empresárias de telefonia e o IBGE, né, essa possibilidade de as sociedades empresárias de telefonia direcionarem dados, informações para o IBGE de forma ampla, né, o Supremo se pronunciou recentemente, assentando que esse intercâmbio de dados, que essa exigência de direcionamento de dados das empresas ou sociedades empresárias de telefonia para, né, o poder público não poderia se dar de forma irrestrita, né, ou seja, sem a especificação necessária, por exemplo, né, das finalidades para as quais os dados seriam utilizados.
Desse modo, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, na linha do inteiro teor do acórdão, assentou a existência de um direito fundamental, né, à proteção de dados, inclusive na linha e na perspectiva da chamada autodeterminação informativa, que é exatamente esse direito que o titular dos dados tem, né, de dispor sobre a sua utilização adequada, inclusive de solicitar uma retificação, uma eliminação. Portanto, isso já foi reconhecido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos, né, inclusive, uma proposta de emenda constitucional tramitando para, né, estabelecer lá no rol do artigo 5º da Constituição Federal o direito à proteção de dados, mas o Supremo já chancela esse direito à proteção de dados pessoais, o viés, né, da autodeterminação informativa, para garantir que nós temos aí uma outra dimensão de proteção de um direito fundamental, porque não basta só, né, o viés da privacidade. Quando a gente fala dos dados, e principalmente dessa sociedade massificada de dados, a gente precisa, né, tutelar esses direitos de uma forma ampla e vislumbrar, né, essa fundamentalidade desse direito relacionado à proteção de dados pessoais. Portanto, nós temos esse pano de fundo constitucional e, como eu disse, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é transversal, ela toca em inúmeros ramos do direito, e falando de direito constitucional, mas impacta, por exemplo, no âmbito das relações trabalhistas, como é que se dá o adequado tratamento de dados pelos empregadores, né, como esses dados serão utilizados, haverá exigência de consentimento, e esse consentimento, será que é um consentimento que é efetivamente válido diante do poder que o empregador exerce sobre o empregado? Enfim, nós temos também, né, e temos que tratar diretamente da LGPD relacionada ao direito civil, no âmbito do direito da personalidade, da proteção dos dados pessoais, enfim, né, ela impacta vários ramos do direito processual, como se dará a tutela efetiva dos dados, e por isso que nós temos que ter essa preocupação. E lembrando que a LGPD, ela traz uma série de conceitos encartados lá no seu artigo 5º, o artigo 5º da Lei 13.709, ele prevê uma série de conceitos lá que são importantes para a compreensão e adequado dimensionamento da aplicação da LGPD. Lógico que eu não vou me deter aqui em todos os conceitos que estão no artigo 5º, mas apenas aqueles que são essenciais à discussão dos impactos da LGPD no âmbito da advocacia extrajudicial. Lógico que a gente tem que promover a distinção entre, né, o viés dos dados pessoais em caráter geral, né, quando a gente fala em dado pessoal, estamos falando de qualquer informação pertinente a uma determinada pessoa, em seus aspectos variados, e também gosto sempre de trazer a previsibilidade e a conceituação do que a LGPD chama de dados sensíveis, né? Ela promove um tratamento diferenciado e exigências mais peremptórias e rígidas em relação aos chamados dados sensíveis, que dizem respeito a situações extremamente particulares do indivíduo, como, por exemplo, a saúde, uma eventual filiação partidária, a eventual religião do indivíduo. Tudo isso tem um caráter extremamente particular e que deve ser tutelado de maneira diferenciada, sob pena, inclusive, né, de se gerarem eventuais discriminações em função de determinados dados armazenados contendo informações sensíveis, né, esses dados sensíveis, por isso que eles precisam de uma tutela, de uma proteção diferenciada, porque não podem ser tratados de qualquer forma, né, e preferencialmente serão tratados de forma anonimizada, ou seja, sem identificação, sem a potencial identificação desse sujeito. E, além disso, né, no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa lembrar que nós temos 3 figuras centrais, né? Nós temos o controlador, que toma as decisões em relação às atividades de tratamento de dados, nós temos o operador, que realiza aquelas atividades de tratamento, e nós temos também o chamado encarregado, né, que é responsável pela interlocução, né, entre o controlador, né, e também entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, né, que já foi instituída, enfim, teve seu regimento interno aprovado recentemente, e, portanto, essas 3 figuras centrais são importantes, né, o encarregado, a nossa lei trata como encarregado, o que é conhecido por muitos como DPO, né, Data Protection Officer, e essas figuras centrais são importantes
para o delineamento das atividades, principalmente de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD. Então, gosto sempre de destacar o que é dado pessoal, o que é dado sensível, né, quem é o controlador, quem é o operador e quem é o encarregado, né, no âmbito das previsões da Lei Geral de Proteção de Dados. E é lógico que essa LGPD, ela prevê e descreve alguns princípios norteadores para o adequado tratamento de dados pessoais. Eles estão listados lá no artigo 6º da LGPD. Por óbvio, eu não vou trabalhar todos eles, mas aqueles que sejam pertinentes ao nosso debate específico. Mas o artigo 6º prevê, por exemplo, né, o princípio da finalidade. Os dados pessoais devem ser tratados para finalidades específicas. Inclusive, isso foi objeto de debate no âmbito do Supremo Tribunal Federal, quando se queria direcionar esses dados das sociedades empresárias de telefonia para o IBGE sem a especificação clara da finalidade para a qual os dados seriam adequadamente tratados. Ou seja, a definição precisa da finalidade é imprescindível para os contornos do tratamento de dados pessoais. Além disso, né, nós temos a previsibilidade da adequação, ou seja, eu tenho que utilizar ou tratar dados de maneira adequada, de maneira segura, e a gente vai ver também o princípio da segurança e o princípio da necessidade, né? Os dados pessoais têm que ser utilizados naquilo que foi estritamente necessário para aquela atividade que for desenvolvida, tá? Portanto, a gente não pode falar aqui, né, em uma extrapolação da utilização adequada desses dados. Então, finalidade, necessidade, adequação, segurança no tratamento dos dados pessoais, né, sob pena, inclusive, de responsabilização do sujeito que vem a tratar de forma inadvertida os dados, né? Nós temos situações inúmeras, né, e tivemos, inclusive, aqui gosto sempre de lembrar do episódio, né, de ataque hacker ao Superior Tribunal de Justiça e toda a situação que estava envolvida na proteção adequada dos dados pessoais, tanto que o próprio CNJ editou uma resolução para dispor sobre a adequação dos tribunais à Lei Geral de Proteção de Dados. Perceba que a segurança por trás da proteção de dados, ela precisa ser implementada sob pena de riscos de utilização inadvertida desses dados pessoais. Nós temos notícias de vazamento de bancos de dados, né, das mais variadas ordens, e esses dados sendo utilizados e até mesmo vendidos, negociados, né, em mercados paralelos, justamente porque os dados hoje constituem um ativo extremamente valioso, né, levando-se em consideração que, por exemplo, né, se eu tiver determinado banco de dados, eu posso estabelecer um perfil de consumo, né, de um determinado grupo, eu posso estabelecer ali um viés, inclusive, de atuação de um grupo específico a nível político, ou seja, o monopólio de dados gera poder em uma medida ampla, e por isso que a gente precisa necessariamente dessa regulação e do controle da segurança daqueles que armazenam os dados, principalmente porque hoje, percebam, inclusive, eu gosto sempre de trazer essa informação, no âmbito dos Estados Unidos, nós já tivemos, né, inclusive nas campanhas presidenciais, na campanha do Obama, Donald Trump, a utilização de analista de dados justamente para que eles pudessem visualizar, através do tratamento de dados pessoais, as informações referentes àqueles grupos e o direcionamento de publicidade de campanha específica para que tivéssemos uma reversão de provimento. Então, o monopólio de dados pode gerar, inclusive, uma sensibilidade, né, a nível democrático, uma instabilidade, talvez, se esses dados forem manipulados por sujeitos, né, de forma equivocada. Por isso que a necessidade da segurança na proteção dos dados, com o princípio esculpido no artigo 6º da Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa Lei 13.709, de 2018, que já está vigorando, né, excetuadas as disposições referentes, né, às penalidades de ordem administrativa que passarão a vigorar em agosto de 2021, diante dessa regra de direito intertemporal. Portanto, é muito importante lidar e trabalhar com esses princípios do artigo 6º, que são princípios que devem ser observados de forma
ampla por todos aqueles que lidam e que promovem a atividade de tratamento de dados. Tá? Lembrando que, quando a gente fala em tratamento de dados, o próprio legislador previu uma série de ações que são consideradas tratamentos, né? A coleta dos dados, armazenamento, processamento desses dados, descarte, enfim, tudo isso é considerado atividade de tratamento. Eu gostaria de registrar aqui um outro princípio muito caro no âmbito da LGPD, que se refere à transparência nas atividades de tratamento de dados e também a necessidade de termos accountability, ou seja, né, uma possibilidade de fiscalizar aquilo, né, aquela atividade de tratamento de dados pessoais. Então, esses são contornos gerais para a gente compreender, né, a dinâmica aplicativa da Lei Geral de Proteção de Dados, para que a partir dessa espinha dorsal a gente possa trabalhar com os casos práticos referentes à atuação no âmbito extrajudicial do advogado em face da implementação da LGPD. E também, né, dentro desse contexto geral, e aqui já promovendo algumas interlocuções a nível prático, eu gosto de lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados, quando você vislumbra, principalmente no artigo 50 da LGPD, você vai trabalhar com um esteio, com um parâmetro de uma governança adequada de dados. É necessário que você tenha políticas de compliance bem estruturadas para que a orientação a nível organizacional seja tal de forma a viabilizar o adequado tratamento de dados em qualquer contexto. Ou seja, as sociedades empresárias precisam trabalhar de forma mais sólida com os programas de compliance e com a ideia de governança de dados, sob pena de gerar responsabilizações. Então, aqui eu já faço uma ponte, uma interlocução com o caráter prático da atuação extrajudicial na atividade consultiva, para lembrar a todos que, né, as sociedades empresárias precisam passar, né, aqui trazendo como exemplo, não só elas, mas precisam passar por um processo de adequação, de readequação à Lei Geral de Proteção de Dados, para se estabelecer os parâmetros, né, referentes à Lei Geral de Proteção de Dados, o controle de fluxo das informações, os critérios de segurança dos dados pessoais, como é que eu vou guarnecer esses dados, né, as questões relacionadas à transparência, né, uma vez que eu preciso estabelecer um canal de comunicação com o titular dos dados, diante do viés de autodeterminação informativa, para que ele possa, eventualmente, pedir a exclusão daqueles dados do banco, de um determinado banco de dados, enfim. E, diante desse contexto de promoção de adequação à LGPD, a advocacia, né, no âmbito extrajudicial, ganha força e corpo nos processos orientativos nos âmbitos corporativos. A gente precisa, né, enquanto advogados, no âmbito, já fui acionado em algumas situações, esclarecer os critérios para adequação à LGPD. Como é que os meus dados serão tratados? Eu trato dados, como é que os meus dados serão tratados? Eu tenho, por exemplo, um sistema de controle de fluxo das informações. Se eu for acionado pela ANPD para prestar informações quanto ao adequado tratamento desses dados, eu tenho ali como, né, gerar, eventualmente, relatórios sobre esses dados pessoais. Se eu tiver um incidente com esses dados, como é que eu comprovo as medidas efetivas que eu utilizei para a segurança real? Então, tudo isso envolve uma atuação de advogados que estejam conectados, né, de forma vertical com todos os parâmetros estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é o primeiro ponto. E para se destacar no âmbito, principalmente da advocacia, você precisa conhecer os campos em crescimento, né? Os campos em evolução. E o direito digital, de fato, é um deles. E, né, os contornos aplicativos da LGPD, sem dúvida alguma, exigem do advogado aí um perfil diferenciado, até porque muitos deles têm atuado, né, como encarregados em determinados contextos no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, aí já vai um ponto importantíssimo, que são esses caráteres orientativos, né, esse viés de consulta que geralmente nós temos, né, no que diz respeito à advocacia extrajudicial, não só para promover a adequação LGPD, mas, né, diante dessa adequação,
evitar eventuais riscos, porque você pode perceber, lá no artigo 52 da LGPD, que eventuais multas aplicadas, né, por uso inadvertido dos dados são altíssimas, né? São multas que podem, eventualmente, prejudicar a atividade que é desenvolvida no âmbito de uma sociedade empresária. Essas multas podem chegar a praticamente 50 milhões de reais. Ou seja, né, essa atuação consultiva preventiva, ela é indispensável. Por isso que aqui nós temos que lidar com essas questões de forma vertical e promover essas orientações para que o seu cliente saiba atuar de maneira adequada. E outra, né? Perceba, imagine aqui quem atua na área trabalhista, né? O consultivo no âmbito trabalhista cresceu muito, sobremaneira, inclusive nesse período de pandemia, né? Relacionado às questões envolvendo a relação empregado-empregador. E nós temos vários pontos, né, que se conectam com os influxos da LGPD nas relações trabalhistas, né, em relação ao tratamento dos dados do seu empregado. Né, como aqueles dados serão tratados? Será que há necessidade, como eu disse, né, no início, de um consentimento? Será que esse consentimento do empregado ele poderia ser considerado diante dessa relação de subordinação inerente ao vínculo empregatício? Ou seja, são pontos que a gente precisa debater e orientar adequadamente, né, tanto o empregador como o empregado, né, para que possa exercer os direitos decorrentes da LGPD, para que possa, por exemplo, postular a exclusão de uma informação sua que está armazenada em banco de dados de forma inadequada. Ok, pessoal? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer no âmbito desse viés prático é toda a atuação consultiva nos processos de adequação à LGPD, nos programas de compliance, de governança de dados, né, o passo a passo que deve ser estabelecido, né, por aqueles que devem prestar respeito à LGPD diante da sua atividade que envolve tratamento de dados pessoais. Enfim, esse é um ponto a ser considerado. Outro aspecto que eu gosto sempre de discutir, ele está relacionado, por exemplo, ao tratamento de dados no âmbito do poder público, né? Porque a LGPD reserva capítulo próprio ao tratamento de dados pessoais pelo poder público. Inclusive, na condição de procurador de Estado, né? Sou procurador do Estado de Alagoas, eu faço essa advertência, já a fiz em alguns eventos, que o poder público, a administração pública tem se preocupado pouco com os processos de conformação com a LGPD. E o poder público também está submetido à Lei Geral de Proteção de Dados. Você pode ver isso claramente a partir do artigo 23, por exemplo, da LGPD, que vai tratar de forma mais detalhada, e outros dispositivos também, mas a partir do artigo 23, vai tratar de forma detalhada da aplicação da LGPD ao poder público. Mas, Vale, por que você está tratando especificamente dessa aplicação da LGPD ao poder público? Porque alguns pensam que ela não se aplica ao poder público e os que sabem que se aplicam, às vezes, esquecem de alguns pontos que devem ser lembrados para essa incidência, né? Então, o poder público, por óbvio, e a gente vai falar aqui que existem várias situações que podem ensejar a possibilidade de tratamento de dados dentro da sua base legal para tratamento. Por exemplo, o poder público, quando vai tratar dados pessoais, ele pode fazê-lo sem necessidade de consentimento do titular dos dados, quando ele estiver diante do exercício das suas competências regulares. Ou seja, ele pode sim promover a atividade de tratamento sem necessariamente contar com o consentimento do titular, porque trata-se ali do exercício das suas competências legais estabelecidas, né, a nível constitucional, infraconstitucional. Então, não faria sentido, né, exigir do poder público consentimento expresso do titular em todas as situações em que ele fosse exercer o seu munus, né, que está estabelecido em todo o ordenamento jurídico. Portanto, não há essa necessidade. Mas, a despeito disso, né, o poder público, por mais que não precise, na maioria das situações, exigir o consentimento do titular dos dados, ele tem que se curvar, por exemplo, aos princípios estabelecidos no âmbito da LGPD. Ou seja, ele tem que atender à finalidade do tratamento. Para que o poder público vai exigir aquela informação? Aquela informação é pertinente com a finalidade que
está ali direcionada, orientada com a proteção, tutela do interesse público, será que ele pode simplesmente exigir uma informação que está desconectada, por exemplo, com aquela atividade que é desenvolvida por determinado órgão ou entidade no âmbito da administração pública? Perceba que o poder público tem que se curvar aos princípios da LGPD, né? Será que eu estou utilizando os dados na medida do necessário para o exercício das minhas competências? Tudo isso tem que ser adequadamente debatido, sob pena de eventual extrapolação ou atuação ilegal do poder público, inclusive gerando uma eventual responsabilização, né, tanto daqueles que estão envolvidos, inclusive, na atividade de tratamento. Perceba que nós temos, sim, esse dever de observância a todo o arcabouço principiológico estabelecido na LGPD. Além disso, né, o poder público tem que transparecer as suas hipóteses de tratamento e também, né, tem que indicar, quando realizar o tratamento, o encarregado. Então, preciso da indicação de encarregado pelo poder público e ele tem que criar canais de comunicação, né, canais de comunicação para que possamos ter essa interlocução com o titular dos dados. E aí você vai me perguntar, mas vale, será que eu não anularia, talvez, né, alguns parâmetros da lei de acesso à informação no âmbito do poder público com a LGPD? Será que ela não prejudicaria a aplicação da lei de acesso à informação? Não é que a LGPD prejudica ou, de alguma forma, gera o afastamento das exigências da lei de acesso à informação, que já se preocupava, né, por exemplo, lá no artigo 31, com o tratamento adequado das informações do titular dos dados. Mas o que nós temos é a necessidade de conformar, né, o próprio dever de publicidade inerente ao poder público com a proteção e a tutela dos dados pessoais. Então, por exemplo, as informações que serão vertidas, que serão direcionadas pelo poder público em certa situação, elas devem ser direcionadas na medida daquilo que seja necessário ao atendimento da finalidade, para que, eventualmente, não tenhamos uma extrapolação. Eu tenho que ter ferramentas de controle desse tratamento dos dados pessoais. Quando se tratar de dados sensíveis, né, eles devem ser utilizados de forma anonimizada, para evitar qualquer tipo de identificação ou prejuízo ao titular daqueles dados. Então, nós temos que promover essa atividade de conformação, e o poder público pode ser responsabilizado, eventualmente, pelo uso inadvertido dos dados, e deve apontar a finalidade, deve atender à adequação, deve estabelecer critérios de segurança, né, para que não haja vazamento de informações, sob pena também de responsabilização em todas as esferas. E isso é muito importante, né? Então, se você também atua, né, nos quadrantes da administração pública, né, você tutela ali, está na atuação e na defesa dos interesses de um titular de dados, enfim, ou está imerso no âmbito da administração pública, você precisa ter esse conhecimento sobre a aplicabilidade adequada da LGPD. E aqui, por que eu tratei especificamente desse ponto? Porque eu quero falar um pouco da atividade cartorária, né? A Renata estava aqui, né? E a LGPD, particularmente lá no artigo 23, parágrafo 3º, parágrafo 4º, ela prevê especificamente a aplicação da LGPD aos cartórios e a equiparação dos cartórios, né, às atividades públicas. Ou seja, a LGPD, ela dimensiona, né, e coloca dentro do mesmo arcabouço os cartórios e o poder público lá no artigo 23, parágrafo 4º. Isso é muito importante para a gente pensar como a atividade cartorária se desenvolverá justamente no âmbito da aplicação da LGPD. Por quê? Porque a atividade cartorária, ela tem um viés essencialmente público, né? Diante das informações que são ali registradas, lavradas, enfim. E isso está adequadamente previsto, por exemplo, na Lei 8935, quanto vai tratar da atividade notarial. E essa equiparação da LGPD, né, da atividade cartorária às atividades desenvolvidas pelo poder público, né, tem uma delegação ali aos notários de uma atividade essencial, eu tenho que pensar como é que os cartórios, por exemplo, vão se adequar aos parâmetros da LGPD. Né?
quais os critérios que eles têm que observar nesse confronto, né? Os meus assentamentos são públicos, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que proteger, eu tenho que resguardar os interesses do titular dos dados. E aí, eu trago, inclusive, as considerações que eu fiz em relação aos contornos aplicativos da LGPD no âmbito da administração pública. Por quê? Porque esse viés também se aplica à atividade cartorária. Perceba que os cartórios também precisam se adequar à LGPD, não que eles necessariamente, por exemplo, precisem do consentimento do titular dos dados para a prática dos seus atos regulares, porque aí estaria dentro do exercício das suas competências legais. Tá? Então, esse eventual consentimento não seria exigido diante da prática dos atos regulares, das suas competências regularmente estatuídas. Agora, por óbvio, né, os cartórios, e aqui registro que o poder público, né, de fato, né, em sentido amplo, é quem mais armazena dados, é quem mais tem, né, dados armazenados diante da sua atividade, né, ampla e restrita, e por isso que eu preciso promover essas adequações. Então, cartório, no âmbito da LGPD, a primeira preocupação é com a finalidade para o tratamento, né? Esses dados serão tratados para quê? Com que finalidade? Eu tenho que observar, né, os princípios caros à LGPD, né? A necessidade para o tratamento desses dados pessoais. Por isso que os cartórios precisam estabelecer sistemas ou ter sistemas de controle de fluxo dessas informações. Tá? Como eu disse, para que nós tenhamos uma controlabilidade do uso desses dados. Isso é muito importante. Então, é um sistema de controle de fluxos informacionais, para que nós tenhamos transparência, para que o cartório, por exemplo, possa, né, ali justificar uma situação X ou Y relacionada ao tratamento de dados pessoais. Além disso, né, os cartórios eles têm que ter, né, explicitamente prevista as situações nas quais realizam o tratamento de dados pessoais, inclusive nos seus meios eletrônicos, né? E qual é a sua sistemática de tratamento, porque eu tenho que guarnecer o titular dos dados. Isso precisa estar transparecido de maneira adequada. Além disso, né, quando a gente fala da atividade cartorária e das adequações à LGPD, eu preciso da indicação do encarregado. Porque, perceba, os titulares, né, das serventias, eu considero eles como controladores. Inclusive, você pode perceber isso no provimento, né, do TJ São Paulo, que regulamenta a aplicação da LGPD no âmbito dos cartórios, provimento da corregedoria, né, e firma ali, né, a centralidade da figura do notário como controlador. Então, se eu tenho um controlador, se ele é controlador, eu preciso também, inclusive, indicar, né, um operador e o encarregado pelo tratamento. E lógico que eu preciso ali pensar no esforço conjunto que deve ser estruturado, porque nós sabemos que temos cartórios dos mais variados, né, das mais variadas amplitudes em termos de arrecadação, enfim. E há uma dificuldade daqueles pequenos cartórios, por exemplo, de terem toda essa estrutura, né? Por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados até fala nessa necessidade de estabelecimento de programas de governança de dados a nível de associações, né? Para que nós tenhamos, né, uma orientação adequada quanto a essa conformação com a LGPD. Mas eu vou além para trazer uma questão interessantíssima em se tratando de advocacia extrajudicial, que é o seguinte, né? Recentemente nós tivemos um episódio envolvendo a figura pública, aquisição, né, de um determinado imóvel, e a informação que foi fornecida pelo cartório de registro de imóveis, ela omitia determinados pontos ali da escritura pública, né? E a pergunta que ficou foi, mas os cartórios não têm obrigação de lançar, de emitir certidões quando devidamente solicitados, quando instados a se manifestar, e essas informações não têm caráter público, não estão armazenadas, né, ali, inclusive, para que sejam divulgadas quando assim solicitado, né, não que o cartório tenha ali que divulgar amplamente todas as eventuais situações que são ali registradas, mas quando solicitado, né, esse viés é público, eu posso ter acesso à informação.
E aí, de certa forma, eu preciso olhar, né, para os contornos da LGPD e olhar para a Lei 8935, né? Porque essa informação pode ser prestada, né? Eu tenho que divulgar todas as informações que estão ali constando no meu banco de dados relativos a uma escritura pública, por exemplo, e que consubstancia ali aquela transferência imobiliária. Perceba que é o seguinte, a gente tem que estabelecer certas ponderações, né? Por quê? Primeiro ponto, olha, de fato, a atividade cartorária tem esse viés, né, público e o eventual titular, o cartório, está obrigado a fornecer aquelas informações que são solicitadas, né, emitir aquelas certidões, enfim. Mas há que se tomar um cuidado com aqueles dados de fato, não a ponto de estabelecer um sigilo quando o sigilo não está legalmente previsto. Mas, né, por exemplo, na linha do que já tem feito alguns tribunais, de talvez, né, ponderar a aplicação da 8935 de modo a exigir ali daquele que solicita aquela certidão, né, a informação do porquê que solicita aquela certidão e a identificação do sujeito que solicitou. Talvez seja uma forma, né, de estabelecer um controle adequado e evitar qualquer tipo de responsabilização do cartório, né, diante da sua atividade pública. E perceba que, a meu ver, né, a partir do momento que um determinado sujeito vai ao cartório, por exemplo, lavrar uma certidão imobiliária, nos termos do artigo 7º, parágrafo 4º da LGPD, ele ali, eu não precisaria do consentimento dele para o tratamento dos dados, porque ele está submetendo as suas informações àquele caráter público. Ou seja, né, essas informações podem ser divulgadas desde que adequadamente divulgadas, né, e talvez um caminho aí a ser pensado é justamente essa exigência, né, da informação de quem requisita e do porquê requisita aquela certidão, para que nós tenhamos, pelo menos, uma controlabilidade em relação ao uso daqueles dados. Mas é lógico que se eu submeto os meus dados a um banco público, né, a autoridade não precisa de consentimento para eventualmente promover a atividade de tratamento de dados. Isso pode gerar uma série de repercussões, né, né, na atividade cartorária. Estou trazendo alguns pontos, nosso tempo é um pouco limitado, mas a gente vai discutir, vai debater esses aspectos, né, principalmente no âmbito da nossa pós-graduação. Mas perceba, temos algumas outras questões, né, a vencer, né, nesse ponto e no diálogo da LGPD com a advocacia extrajudicial. Fiz questão de trazer esse aspecto relacionado à adequação dos cartórios. Também aqui gosto sempre de lembrar nessa parte relacionada à atividade cartorária, né, que, a meu ver, algumas das penalidades que são previstas no artigo 52 da LGPD não podem ser extensíveis aos cartórios, porque, por exemplo, eu não posso prever para os cartórios uma eliminação daqueles dados, né, ou a proibição de acesso àqueles dados, enfim, porque a atividade cartorária lida com isso essencialmente. Então, algumas das penalidades lá, para mim, não são aplicáveis. Alguns discutem se a multa poderia ser aplicável, e, a meu ver, sim, né, poderia ter aplicação de multa para as atividades cartorárias diante de um tratamento inadvertido desses dados. Mas vamos avançar, né? E aqui, se os senhores tiverem qualquer tipo de consideração, de pergunta, fiquem à vontade. O pessoal vai repassar, inclusive, aqui para a gente no chat. Mas perceba, o que eu quero deixar claro, né? Deixar claro para vocês é que tem outros aspectos da LGPD que podem ser interessantíssimos para aqueles que atuam no âmbito da advocacia extrajudicial, né? No âmbito da advocacia extrajudicial, que é exatamente um ponto interessante. Eu gosto de trazer sempre essa situação do artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados. O artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados, não sei se os senhores lembram, ele prevê lá o chamado direito à explicação, pessoal. Direito à explicação. O que é esse direito à explicação? Vocês vão perceber que, né, nós temos inúmeras ferramentas de utilização, né, automatizada dos dados, de processamento automatizado dos dados, né? E ferramentas, inclusive,
que estão ligadas a aplicações relacionadas à inteligência artificial, né, que é um dos temas que atualmente eu mais estudo, e essas ferramentas, por exemplo, vinculadas a preceitos de machine learning, de aprendizado de máquina, né, e também aí ligados, né, ao deep learning, que é um aprofundamento maior, né, do aprendizado da máquina e utilização de redes neurais, eu posso chegar a uma utilização, processamento desses dados, chegar a determinados resultados que não são controláveis. Vou dar um exemplo para você. O seu cliente foi lá e solicitou um cartão de crédito no banco. Perceba, né, que hoje, particularmente, boa parte dessa atividade de filtro, né, para se saber, né, se alguém tem direito a um cartão de crédito X ou Y ou outro, tudo isso é feito de forma automatizada, inclusive com ferramentas avançadas. E muitas vezes você submete ali, né, todos os seus dados, aquele processamento para obter um determinado cartão, e é negado o cartão de crédito para você. Mas o artigo 20 da LGPD, ele prevê que você tem direito à explicação. Como é que você chegou a esse resultado? Por que é que, né, eu não tenho direito a esse cartão de crédito? Quais foram os critérios estabelecidos? Então, esse direito à explicação é importante porque muitos dos nossos dados são utilizados, né, e processados por ferramentas ligadas a essas novas tecnologias e que, portanto, em algumas circunstâncias, não transparecem os critérios. E é contra isso que a gente deve brigar. E no âmbito da advocacia extrajudicial, esse eventual questionamento, essa eventual discussão no âmbito administrativo, né, uma representação, inclusive, né, à ANPD sobre a utilização inadvertida desses dados, é cada vez mais crescente, né? Essas discussões são cada vez mais crescentes. Então, esse direito à explicação, ele é indispensável. E a gente passa a trabalhar com outro viés, né? Por isso que o advogado, ele tem que ter uma transdisciplinariedade sob pena de ficar obsoleto no mercado. Então, hoje não dá só para você exclusivamente conhecer os contornos jurídicos, você tem que conhecer outras áreas, e uma delas é a ligada, né, à tecnologia da informação, à ciência da computação, porque um dos pontos que mais hoje interfere na nossa atuação são as novas tecnologias. Aqui eu estou falando de um dos exemplos, mas temos vários, né? É só pensar a nível judicial em toda a transformação que tem sido empreendida pelos tribunais para que nós tenhamos cortes online, né? Esse é um esforço, né, do Poder Judiciário, inclusive sob a presidência do ministro Luiz Fux, né, com o estabelecimento, por exemplo, do juízo 100% digital, do balcão virtual. Então, o advogado precisa ter esse conhecimento de forma mais sólida e aprofundada. E aqui também vejo que há, né, um movimento do judiciário para a criação, né, específica de ODRs, né, de Online Dispute Resolutions, ou seja, são meios online de resolução de conflitos, né, que fogem, aí, que buscam meios adequados que se distanciem, inclusive, né, da via heterocompositiva judicial. Mas diante da criação, inclusive, de sistemas eletrônicos para que isso se promova, qual vai ser o desenho, né, você que está na advocacia extrajudicial, da conciliação e da mediação firmadas no âmbito dessas plataformas online? Como é que esses dados serão utilizados, né, se eventualmente restar infrutífera, né, aquela medida conciliatória, né, ou a medida estabelecida através de outros meios? Então, tudo isso precisa ser pensado, como é que esses modelos serão adequadamente formatados, né? Por isso que nós temos que estar ligado a toda essa dinâmica, né? Que falar de LGPD necessariamente é falar dessas outras tecnologias, porque a todo momento eu utilizo, né, esses dados justamente para firmar parâmetros de atuação e são processados por ferramentas automatizadas. Por exemplo, você que está na advocacia extrajudicial, muito provavelmente, em alguns casos, precisa, né, vislumbrar, né, quais são aquelas informações referentes àquela matéria para saber se você vai ingressar ou não com a determinada demanda. Então, hoje nós já temos ferramentas, né, no âmbito
tecnológico, que posso citar, por exemplo, a ferramenta ROS, né, que é utilizada hoje por mais de 50% dos grandes escritórios de advocacia nos Estados Unidos, alguns no Brasil também, que possibilita ter um viés de análise preditiva para você saber, olha, qual a probabilidade do julgamento específico de uma determinada questão no âmbito do Supremo Tribunal Federal se o processo for distribuído para o ministro Dias Toffoli. Então, todo esse pano de fundo já existe, e a partir daí, perceba, a gente tem que discutir, por exemplo, a plataforma Open Data do Poder Judiciário, né? Ou seja, como é que o Poder Judiciário vai promover interlocução com eventuais sociedades empresárias, pensemos aqui em Lawtex, para utilizar esses dados para análise preditiva. No âmbito francês, por exemplo, né, nós tivemos uma limitação ao uso de dados para a implementação de ferramentas de análise preditiva. Então, tudo isso tem que ser pensado, né, pelo advogado que está inserido nesse contexto, né, um contexto de transformação constante do âmbito da nossa atividade, né, pensando já, e temos resoluções tratando de ODRs, de Online Dispute Resolutions, resoluções que estruturam, né, e que buscam implementar a corte 100% online. E como é que a gente vai atuar nesse mercado se nós não estivermos aí com conhecimento aprofundado, sólido, verticalizado, quanto à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados e de tantos outros diplomas normativos, né? E para a gente caminhar para o nosso final, para não me estender muito, já agradecendo a participação de todos e me coloco aqui à disposição para eventuais dúvidas, questionamentos que vocês tenham, eu gosto sempre de lembrar o seguinte, que a implementação da LGPD, ela envolve uma mudança estrutural, uma mudança de cultura, né? A implementação dos processos de adequação da LGPD, eles não estão ligados só a uma conformação jurídica, mas envolvem vários sujeitos. E por isso que nós precisamos, no âmbito da advocacia extrajudicial, trabalhar esse movimento, por exemplo, o bojo das sociedades empresárias, enfim, para que a gente possa ter um processo de adequação efetivo, real e adequado. Por isso que eu conclamo todos vocês, né, a aprofundarem os estudos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados, aos seus influxos, né, em todos os ramos do direito, não só, né, no direito civil, no direito processual civil, no direito tributário, no direito penal, mas em todos os âmbitos, para que a gente possa, de fato, garantir, né, essa utilização de dados pessoais que seja, né, e esteja em conformidade com os cânones legislativos. Então, nós falamos, né, em direito fundamental à proteção de dados, todos os quadrantes que a LGPD propõe e tudo que ela afirma no que se refere, né, ao uso desses dados pessoais, e a gente tem que exercer o nosso papel e a advocacia extrajudicial em vários aspectos. Falamos do consultivo, falamos da atividade cartorária, né, falamos aqui das atuações em conciliações e mediações extrajudiciais, na atuação no ambiente tecnológico, em como os dados serão utilizados. É um cenário extremamente desafiador, mas é um cenário que exige a sua participação, que exige a sua dedicação para que você possa, com base em toda essa mudança, em toda essa transformação, estar 100%, eu diria 101%, conectado com essa mudança. Então, desde já, né, eu já praticamente aqui estourei o meu tempo, eu agradeço a todos vocês, né, agradeço a participação, todos que ficaram conosco até agora, né, nesse momento de discussão, né, de reflexões. Aqui eu trouxe muitas reflexões em relação aos aspectos ligados à LGPD e à advocacia extrajudicial. Me coloco à disposição dos senhores e das senhoras para trocar ideias, né, para que possamos debater. Espero encontrá-los, né, na pós-graduação, para que a gente possa ainda mais avançar nessas discussões, inclusive falando de outros aspectos, né? Por que não debater, né, a possibilidade, por exemplo, de negociação através de smart contracts? Como é que fica a proteção de dados com utilização de rede blockchain, enfim, por exemplo? Esses são aspectos que vocês precisam discutir, debater e, principalmente, aprofundar. Ok, pessoal? Então, eu já coloco aqui, me coloco à disposição.
Se vocês precisarem, né, entrar em contato comigo, o meu Instagram é @professor completo, né, escrito Luiz Vale, Luiz com S, tá? @professor Luiz Vale. Aproveitem, tá? Aproveitem muito as próximas palestras. Um grande abraço para vocês e até mais.